Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que neste domingo que Deus preparou para cada um de nós, o seu Espírito Santo nos conduza, nos oriente e nos proteja o tempo todo. Louvado seja o nome dele também, porque temos o privilégio de estarmos aqui reunidos, mesmo distantes fisicamente, mas unidos espiritualmente para buscá-lo e aprender mais da sua palavra, palavra que nos dá vida, que nos dá força para prosseguirmos na caminhada cristã. E eu gostaria de convidá-los a começarmos essa escola dominical com uma oração de gratidão. Mas antes de orarmos, eu queria ler uma frase do teólogo, do pastor Charles Spurgeon, que diz assim: às vezes achamos que estamos ocupados demais para orar. Este é o grande engano, porque enquanto oramos, estamos ganhando tempo. Meu irmão, todas as vezes que nós paramos um pouco a nossa correria, as demandas da vida para orar, nós nunca estaremos perdendo tempo, mas sim investindo tempo e ganhando tempo. Às vezes queremos fazer coisas da nossa forma, talvez queremos viver da nossa forma, esquecendo sempre de orar e pedir direção, proteção, e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é e o que Ele quer de nós. E isso nós só conseguimos orando. Então a oração é uma forma de você ganhar tempo, de você investir o seu tempo em algo bom, em algo precioso. Que possamos fazer isso, não somente agora, neste início de escola dominical, mas que essa verdade possa estar gravada no nosso coração dia a dia, que a oração possa ser algo que faça parte do nosso cotidiano, possamos orar vários e vários momentos do nosso dia. Amém, meus irmãos? Mas agora eu te convido a orar, agradecendo, louvando a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua família, ao seu redor, tudo aquilo que Ele tem te dado e tudo aquilo que Ele tem feito também através de você, mesmo sem merecermos. Deus nos usa muitas vezes como um instrumento nas suas mãos. Então vamos orar por tudo isso, agradecendo e louvando ao nome dEle. Amado Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, Pai, neste momento de oração, mas não somente agora, mas com toda a nossa vida, com toda a nossa alma, Pai. O Senhor é o único que merece toda a nossa adoração, nosso louvor. O Senhor é o único, Pai, que merece toda a honra e toda a glória. E é por isso que nós estamos orando e agradecendo a Ti neste momento. Nós somos falhos, pecadores, muitas vezes nos distanciamos do Senhor, mas o Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre está próximo de nós, nos ajudando, provendo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Obrigado, porque mais uma semana o Senhor nos deu de vitória. Estamos aqui hoje e sabemos que a próxima semana não será diferente, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus misericordioso e um Deus que nos ama e nos abençoa, Pai. O Senhor não olha para o nosso pecado, mas o Senhor olha para a nossa necessidade e o Senhor nos abençoa e nós te louvamos por isso. Obrigado, porque o Senhor também tem usado a nossa vida muitas vezes para abençoar outras pessoas. Nós te louvamos, te agradecemos e obrigado também por esse tempo de escola dominical, que eu sei que foi preparado pelo Senhor para que estivéssemos aqui, aprendendo mais sobre Ti e nos aprofundando mais no relacionamento contigo. Nós te louvamos e te agradecemos no nome bendito, maravilhoso e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar nossos estudos, que estão permeando ali a carta de Tiago, Epístola de Tiago, Começamos ainda quando estávamos tendo aula presencial ali no templo, Na verdade foi o retorno das aulas da IBD, só que só tivemos uma semana e já tudo foi paralisado novamente. Mas estamos continuando esse estudo nessa carta tão abençoada e tão maravilhosa. E hoje eu os convido a dar continuidade no capítulo 1, Tiago capítulo 1. Nós leremos hoje o versículo 12 até o 15. Então, abram suas Bíblias em Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 15. Sempre digo para os irmãos abrirem a Bíblia para os irmãos terem contato com a palavra diretamente, Lógico, eu lerei aqui, você que não tem uma Bíblia próxima, ou não está num lugar que consiga ler, às vezes está dirigindo, fazendo qualquer outra coisa,
Não precisa, mas você que está em casa, você que está em algum lugar que tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, leia o texto, e quando a gente lê, Deus fala conosco também através da própria leitura, né? Independente de outra pessoa estar lendo. Então tenha contato com a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, as provas sempre farão parte da nossa vida. A caminhada cristã é uma caminhada de bênçãos, mas também de provações. Ou seja, as provações sempre farão parte da nossa vida. Elas sempre estarão diante de nós. Talvez você esteja passando por uma, talvez você já passou. Talvez ainda nós passaremos por muitas provações. Mas o que o texto que nós acabamos de ler nos deixa muito claro é que existem duas coisas: a provação e a tentação. E aqui o texto ele traz qual é a origem de cada uma e qual o objetivo de cada uma. Então nós começaremos pelas provações. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, meus irmãos, durante a nossa vida nós confundimos o que é provação, o que é tentação. Às vezes nós confundimos tanto que chamamos a provação de tentação, a tentação de provação, mas hoje esse texto ele nos traz à luz, de uma forma bem clara, o que cada um significa. E aqui nós vemos, começando então pela explicação das provações. O que é a provação, né? Qual é a origem da provação? A origem das provações na nossa vida é Deus. A origem de toda a provação é de Deus. Ele nos prova, meus irmãos, em alguns momentos, com algumas situações, com o intuito de nos aperfeiçoar, com o intuito de nos fortalecer, com o intuito de nos amadurecer. A provação, ela é um teste, é uma prova, o próprio nome diz, provação, ou seja, uma prova. Que uma vez que somos aprovados, recebemos a coroa da vida. E o que seria essa coroa da vida, meus irmãos? Essa coroa da vida são as bênçãos futuras que estão reservadas a nós na eternidade. Nós já somos tremendamente abençoados por Deus aqui na terra, meus irmãos. Mas Deus ainda tem bênçãos infinitas e maravilhosas para nós quando formos viver com Ele na eternidade. Olhe como esse Deus é maravilhoso. Como o nosso Deus, Ele é bom. Já me perguntaram, né, qual que é a diferença, muitas vezes, entre a provação e a tentação. Então, hoje nós estamos aqui para aprender. Então, a origem da provação é de Deus. Deus, Ele nos prova. Temos a tendência, porém, de olharmos para elas como sendo coisas ruins a nós. É claro que as provações são difíceis. São momentos que nos tiram do conforto muitas vezes, nos fazem passar por sofrimentos, até mesmo por dores. Podemos ver o exemplo claro e concreto na vida de Jó. Você que já leu, você que já teve contato com esse texto, com o livro de Jó, você perceberá ali que Jó é o exemplo claro e concreto para todos nós de alguém que foi provado. Nós vemos que Jó, sendo provado, ele perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu amigos e perdeu a própria saúde. Mas depois de tudo, entendeu que Deus estava com ele em todos esses momentos. E foi o próprio Deus quem restituiu tudo o que Satanás havia lhe tirado. Já me perguntaram também se Jó tinha sido tentado ou provado. Olhando para o resultado do que ele passou, podemos comprovar que ele foi provado por Deus. Satanás, ao pedir para Deus, a permissão para tocar,
naquilo que estava ao redor de Jó. Satanás tinha a intenção de tentá-lo, mas Deus tinha a intenção de prová-lo. Deus provou para Jó que, independentemente da situação, estava com ele, mas ao mesmo tempo provou o seu poder para Satanás. Satanás só fez o que fez na vida de Jó, porque Deus permitiu que ele fizesse. Senão, ele não poderia ter feito nada. Esse é o poder de Deus, meus irmãos. Tem gente que acredita muito no poder de Satanás. Sim, ele tem certo poder, certa influência sobre a nossa vida, mas quem é o Todo-Poderoso, quem diz o sim ou não, quem permite ou não permite, é o nosso Deus. Satanás não pode tocar num fio de cabelo nosso, meus irmãos, se Deus não permitir que ele toque. Foi assim com Jó. Deus permitiu porque Satanás talvez tinha a intenção de tentar Jó, mas Deus queria provar a fé de Jó e mostrar essa fé e o poder dele na vida de Jó para Satanás. Então aqui nós temos a certeza de que Jó foi provado por Deus. E um outro motivo que temos a certeza de que foi uma provação e não uma tentação é que ele trouxe crescimento e fortalecimento na vida de Jó. Algo que só a provação pode trazer. Ou seja, depois desses momentos tão difíceis que Jó passou, ele saiu desses momentos mais fortalecido, com a fé mais fortalecida, mais próximo de Deus do que ele estava antes. E ele já era considerado um homem justo e íntegro diante de Deus. Mas aqueles momentos pelos quais Jó passou serviram para fortalecê-lo na fé e o aproximarmos ainda mais de Deus. E aí nós podemos ver que foi uma aprovação. Por quê? Por que nós dizemos isso, meus irmãos? Porque o resultado da aprovação é o desenvolvimento da perseverança e da paciência em meio às lutas. Isso resulta numa aproximação a Deus e isso gera em nós vida. É a fórmula da aprovação. Ela gera em nós perseverança e paciência. Podemos ver que Jó teve isso, porque mesmo perdendo tudo, cada momento ele ia perdendo algo, ia perdendo pessoas queridas, ia perdendo seus bens, né, seu sustento, aquilo que ele tinha. Ia perdendo a própria saúde física, mas algo que ele não perdeu foi a fé, e ele perseverou e teve paciência, porque ele entendia que ele precisava passar por aqueles momentos, e ele entendeu que foi o próprio Deus que o possibilitou, né? E o permitiu passar por tudo aquilo. Então, meus irmãos, a aprovação ela gera em nós perseverança e paciência para aguentarmos, para passarmos por esses momentos com fé e sairmos deles mais fortalecidos. E nós vemos aqui, né, que essas lutas aproximaram Jó de Deus. E a provação, ela nos aproxima. Por mais que sejam momentos difíceis que estejamos passando, ela sempre vai nos levar para mais próximo de Deus. E o resultado de tudo isso é vida. A provação, o resultado dela, o objetivo é gerar vida em nós. Vida abundante. Uma vida cheia de piedade, cheia de misericórdia. Uma vida próxima de Deus. Uma vida fortalecida e amparada pelo próprio Deus, meus irmãos. E essa vida não é somente uma vida terrena, é a vida que nós precisamos aqui na terra, mas também gera em nós a vida eterna, a perspectiva e a esperança da vida eterna com Deus. Isso é o resultado da aprovação. Ela vai nos aperfeiçoando dia a dia. É como se estivéssemos amolando uma faca. Cada dia mais tiramos um pouco, né? Quando a gente está amolando uma faca, a gente vai tirando partes da faca, né? Pequenos pedacinhos, cada vez mais para que ela fique afiada e para que ela possa ser útil. E nós somos aperfeiçoados todos os dias. Às vezes, algumas coisas são tiradas de nós. Isso muitas vezes dói, machuca. Muitas vezes temos que renunciar a algumas coisas, mas isso faz parte do aperfeiçoamento de Deus. Isso faz parte do amadurecimento que Deus está nos proporcionando. Nós falamos sobre amadurecimento na quarta-feira, no culto de oração, e é exatamente o que Deus faz conosco. Para termos um fruto que possa ser consumido, possa ser apreciado e desfrutado por todos nós precisamos esperar ele amadurecer. E o amadurecimento, quem dá esse fruto? É a própria árvore, a própria planta que está gerando esse fruto. E nós, meus irmãos, estamos conectados na videira verdadeira. Nós somos ramos e somos frutos dessa videira, que é o próprio Deus que nos sustenta.
próprio Jesus que nos sustenta, que nos dá vida. Se você estiver passando pelas provações, meus irmãos, aguente firme, tenha paciência e não confunda aprovação com tentação, porque a aprovação ela tem o intuito de nos aperfeiçoar, de nos amadurecer e gerar em nós vida. Mas, em contrapartida, existe a tentação. Nós já falamos algumas vezes sobre ela, mas eu queria falar aqui. Então, para deixarmos bem separados e bem distinguido o que é a aprovação e a tentação. Então, a aprovação, resumidamente, tem origem em Deus. E ela serve para nos aperfeiçoar, ela serve para nos moldar, para nos amadurecer. Já, em contrapartida, existe a tentação, pela qual nós falaremos agora. Podemos ver, meus irmãos, que a tentação, ela tem origem em Satanás. Porque o texto nos diz que Deus não tenta e não pode ser tentado, mas Satanás é o tentador das nossas almas. A tentação, contrapartida, da provação, ela nos leva a pecar. Ser tentado não é pecado, mas ela é o canal que nos leva a concretizar o pecado. O intuito de Satanás é nos atrair para perto dele, a fim de nos deixar longe do nosso Deus. A tentação vem para nos enfraquecer. Ao contrário da provação, que vem para nos fortalecer, a tentação ela vem para nos enfraquecer. Ela vem para romper a nossa intimidade com Deus. Porque assim como nós somos tentados e muitas vezes nós caímos, isso traz o quê? Afastamento de Deus. Isso traz enfraquecimento espiritual. Isso nos afasta do nosso Deus. Enquanto mais longe de Deus nós estivermos, mais difícil será a nossa vida, mais enfraquecidos nós estaremos, mais solitários estaremos. A vida longe de Deus não tem vida. Longe de Deus nós não temos vida, perto dele nós temos vida. E o que Satanás tenta, através das suas tentações, é nos fazer cair, para nos afastar de Deus, para quebrar, romper nossa intimidade com o Pai, para nos levar a uma vida de humilhação e de mentiras. É isso que Satanás tenta contra nós. Satanás nos tenta através da nossa própria cobiça, ou seja, ele usa aquilo que nós queremos e desejamos para nos tentar e nos levar ao pecado. A tentação, uma vez consumada, nos leva a pecar, que por sua vez nos leva à morte. Essa é a morte eterna, ou seja, a eternidade sem Deus. Essa é a morte eterna, é passarmos a eternidade sem Deus. Mas ela também nos leva à morte aqui na terra, porque pessoas que vivem afundadas e algemadas no pecado, elas não têm vida. Eu sempre digo, são mortos-vivos, aparentemente, fisicamente estão vivos, mas espiritualmente estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. E nós só pecamos porque existe a tentação que nos leva a pecar. Todavia, a tentação pode ser superada quando temos bom ânimo e nos apegamos a Deus. Aí, desta forma, podemos vencer e não pecar. Nós só podemos vencer as tentações se estivermos próximos de Deus, meus irmãos. Se aproxime de Deus, enquanto mais perto da luz, mais distante das trevas nós estaremos. E a luz e as trevas não se misturam, porque a luz, ela dissipa as trevas. Então, enquanto mais próximos da luz, ou seja, mais próximos de Deus nós estivermos, mais difícil será as trevas tomarem conta da nossa vida. Mais difícil será vivermos de uma forma pecaminosa. Podemos vencê-las, todas as tentações, porque Cristo as venceu durante toda a sua vida na terra. Ele foi tentado por Satanás, mas nunca cedeu às suas investidas. E nós podemos ver essas verdades sobre as tentações em alguns textos bíblicos. O primeiro deles, se você quiser abrir aí, fique à vontade, mas não precisa. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que nos diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar.
Meus irmãos, Deus nunca nos permitirá passarmos por uma tentação maior do que podemos suportar. Deus ele ainda tem um controle, até mesmo nas ações de Satanás. Ele não permitirá Satanás nos tentar além das nossas forças. Nós podemos suportar a certo momento, mas ele nunca permitirá que a gente seja tentado além das nossas forças. Ou seja, isso nos mostra que temos força vinda de Deus para superar todas as tentações. Basta pedirmos ajuda a Ele. Isso nos deixa muito claro que as tentações que sobrevêm sobre nós são possíveis de serem suportadas. Então, quando nós caímos, é porque nós não nos apegamos a Deus, nós não estamos próximos dEle, nós não estamos pedindo ajuda a Ele. Por isso que nós caímos. Outro texto maravilhoso, esse eu gosto bastante também. Está lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus foi tentado, meus irmãos, e venceu o mundo e as tentações, para que hoje, eu e você, pudéssemos também aguentar as tentações e passarmos pelas aflições intactos. Esse é o nosso Jesus, que venceu para nos dar a vitória. Nós não conseguimos vencer as tentações e as aflições por nossa própria força, mas pela força que vem do próprio Cristo, que venceu tudo isso, para nos permitir vencermos também. E o último texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos está em Hebreus ainda também, só que agora no capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. O que nos resta fazer, meus irmãos, diante desse texto que está nos dizendo aqui? O que nos resta a fazer diante das tentações é nos achegarmos a Deus, junto ao seu trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e o socorro em momentos difíceis. Se você está sendo tentado, está sendo levado a pecar e está pecando, se aproxime, se achegue ao trono do Pai. Faça isso através de meditação, de leitura da palavra, através de muita oração, meu irmão. Através de cultos, talvez, pastor, mas não estou podendo ir nem no culto, mas acompanhe esses cultos e ore, medite, cultue a Deus, adore a Ele, se aproxime dEle, chegue até o seu trono e Ele te abençoará, meu irmão. Se aproxime dEle e todas as tentações serão possíveis de serem aguentadas e suportadas por nós. Então, nós aprendemos hoje, através desse texto, que existem duas coisas distintas: a provação e a tentação. Resumidamente, a provação tem origem em Deus e ela tem o intuito de nos fortalecer, de nos moldar, de nos aperfeiçoar segundo a vontade de Deus. E tudo isso culmina na perseverança, na paciência de aguentarmos qualquer situação da nossa vida que vai gerar em nós vida. Passamos por tudo isso porque Deus está nos moldando e está nos dando vida. Vida abundante na terra, mas também vida eterna. Já em contrapartida existe a tentação, aquela que não vem de Deus, aquela que tem origem em Satanás. Aquelas tentações que são usadas por Satanás para nos levar a pecar e nos distanciarmos de Deus ao ponto de vivermos longe dele, e isso nos levará à morte aqui na terra e à morte eterna. Então, meu irmão, distingua isso na sua vida. Aquilo que você tem passado, esses momentos são difíceis, tem trazido benefícios para você ou tem te levado a pecar? Se te levam a pecar, é porque isso vem de Satanás. Ore, nós vemos aqui que nós podemos superar e aguentar as tentações quando nos achegamos a Deus. Mas se você estiver passando por provações, aquilo que vem de Deus, aguente com perseverança e paciência e tenha certeza que Ele está te moldando, que Ele está te aperfeiçoando neste momento. E uma hora vai passar e você vai sair dela muito mais fortalecido do que quando você entrou. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa trazer luz para a sua vida e também achar morada no seu coração. Vamos orar?
Amado Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por este tempo tão abençoado que nós tivemos aqui de escola dominical, um tempo onde estamos distantes fisicamente, mas podemos sentir aqui o Teu Espírito Santo comunicando verdades ao nosso coração, Pai. Isso nos une como igreja, como povo do Senhor. Obrigado, Pai, por essa possibilidade que tivemos de aprendermos mais sobre o que é provação, o que é tentação e qual o objetivo de cada um nas nossas vidas. Que possamos distinguir isso, Pai, como cristãos, como servos do Senhor. Que possamos ter paciência nas provações, entendendo que elas vão gerar em nós vida. E que possamos suportar, fugir e lutar contra as tentações que nos levam a pecar e geram em nós morte. Nos ajude, Pai, nas demandas da nossa vida, nas dificuldades, e que em todo o tempo possamos perceber e experimentar a Tua presença ao nosso lado, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe você, sua família, que você possa ter um domingo cheio da presença de Jesus Cristo. Fiquem na paz e tenham um ótimo dia, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.